Bem, eu sou Ana Vitória, sou professora do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu sou conselheira lá do ramo do I3E, né, que a gente tem lá na universidade, e aí eu queria ressaltar, né, que essa é uma ação do I3E Young Professionals, né, com o apoio do Smart Grid Group. Camila vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre o SG2, certo? E aí a gente também tem o apoio dos capítulos PES, IAS, PELS, né? E para quem não conhece o Young Professional, ou como a gente chama de YP, ele é um grupo de afinidade, né, dentro do I3E, e engloba os alunos, ou no caso ex-alunos, né, o pessoal que já é graduado, né, com até 15 anos de graduação, e é para quem busca, né, melhorar o perfil profissional, para fazer networking, né, e aí uma das atividades da gente, né, é justamente trazer informações, ferramentas e o networking, né, para o pessoal graduado aí, que está começando na profissão, certo? Obviamente, nossas ações, né, elas não são exclusivas para o público, não está restrito, né, apenas para young professionals, mas para todo o público, né, até para quem não se formou ainda, ou para quem já se formou há bastante tempo. Eu queria lembrar, né, pessoal, deixar o microfone no mudo, né, e se quiserem fazer perguntas, vocês se inscrevem lá no chat, pode digitar a pergunta para ser lida, ou se quiser falar, você se inscreve no chat, e aí Gregory, nosso moderador, no fim, a gente vai abrir espaço para as perguntas. E eu queria chamar a Camila rapidinho para apresentar, né, falar um pouco do Smart Grid Group. Camila? Oi, estão me escutando? Sim. Oi, boa tarde a todos, né, a todos e a todas. Hoje é um parabéns especial para as engenheiras, né, Dia Internacional das Engenheiras. Parabéns, Ana, parabéns para mim, parabéns para todos que estão nos assistindo aí. Então, como a Ana falou, vou falar um pouquinho do Smart Grid Group. Então, juntamente com o Young Professionals, a gente tem pensado em várias coisas dos temas que a gente trabalha. Então, o Smart Grid, ele trabalha nessa parte de redes inteligentes, no que concentra toda a rede, a parte de geração distribuída, a parte de acumuladores e a parte de veículos elétricos. Então, a gente fala que a gente trabalha com a conexão com a rede, seja ela nano, micro, ou uma rede de potência, que é o que é conhecido também, né? Então, a gente fica à disposição, certo? E eu desejo hoje para nós aqui um ótimo bate-papo nessa parte de veículos elétricos e baterias, que vai ser com certeza, que já é um sucesso, né? Então tá, obrigada, Ana. Tchau, obrigada, Camila. Novamente, né, parabéns aí para a gente. Então, nossa conversa de hoje, ela faz um link, né, com a da semana passada, quem teve a oportunidade de estar aqui semana passada com a gente, onde a gente falou de baterias aplicadas a sistemas elétricos de potência, né, hoje a gente vai falar sobre baterias aplicadas a carros elétricos. E aí, nossos convidados, né, para essa conversa, tem uma relação, né, com esse campo, seja diretamente atuando com os veículos elétricos, né, ou com as baterias. Eu queria chamar os nossos convidados, o Carlos Eduardo e o Mahatma, né, e antes de convidar, agradecer, né, pela disponibilidade, né, e eu queria que vocês se apresentassem, né, vamos por ordem alfabética aí, começar com o Carlos Eduardo, que vocês se apresentassem, né, e se onde você está trabalhando, e com que trabalha atualmente, enfim, pode falar um pouco aí sobre sua história e como está atualmente. Olá, gente, eu sou o Carlos Eduardo Pinto, deve estar como Dudu Pinto aí, porque é meu apelido, aí no Google. Eu sou engenheiro eletricista, sou formado pela UFCG, concluí em 2004, colei grau em 2006, já trabalhei em vários ramos aí, desde
telecom, a automotiva, a distribuidora de energia. E hoje em dia eu trabalho na Baterias Moura. A gente formou há cerca de 3 anos um time dedicado a baterias de lítio, dos quais englobam algumas aplicações específicas, que vão desde baterias para torres de telecomunicação, baterias para veículos industriais como empilhadeiras, baterias para BESS, que são sistemas de armazenamento de energia de grande porte, e baterias automotivas. Hoje eu sou o engenheiro responsável por essa área de baterias automotivas, junto com outro colega, e espero contribuir aí com essa conversa e esse bate-papo aí. Ótimo. Mahatma? Olá, boa tarde, meu nome é Mahatma, eu sou fundador da Mobilis Veículos Elétricos. Nós somos uma startup aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, e a gente começou aí a empreender nessa área por volta de 2016, onde a gente anteviu essa movimentação dos elétricos e do que esse aquecimento que estava dando no mercado em relação a isso. Eu sou formado em engenharia mecânica e trabalhei já vim sempre trabalhando na área automotiva, e aí em 2016 eu resolvi empreender aí junto com mais outros colegas que também da área de engenharia, né, o Paulo e o Thiago, que foram os meus sócios fundadores. Eles também, um engenheiro mecânico, outro engenheiro eletricista, vindo dessa área vindo da UFSC também, da Federal aqui de Santa Catarina. E aí a gente começou aí a moldar um produto, né, para o mercado brasileiro de eletromobilidade, e a nossa empresa se posiciona como uma startup que nós estamos adquirindo bastante competência aí na área de projeto de powertrains e sobretudo na parte além da parte automotiva, né, mas sobretudo da parte de eletrificação, tanto que hoje a gente presta consultorias também para outras empresas, inclusive até para concorrentes nossos, a gente presta consultoria nessa área, que é uma área do conhecimento, já que a gente está falando aí de universidades, né, que vale a pena apostar, pessoal, embora ainda no Brasil está engatinhando, tem bem pouco profissional, mas já se percebe uma demanda em gente que entenda disso. Tanto que a minha empresa começou a se alavancar assim, devido a isso. Então a gente lançou o primeiro produto, que é um veículo que a gente idealizou ele para a rua, mas a gente resolveu lançar uma versão beta dele, que é a versão que a gente está operando hoje, o Li, que é um carro que ele tem uma cara do Smart Fortwo, assim, cara não, né? Ele é bem diferente, umas proporções e tudo mais, né? Ele é para ser um super compacto, porém ele é um veículo que a gente deu uma simplificada nele e está vendendo no mercado de carrinhos de golfe, esses carros para condomínios, hotéis e tudo mais, como bem no estilo startup de lançar uma versão beta. E aí a gente está já trabalhando na homologação dele para a rua, mas a gente se coloca como uma empresa que faz soluções para o mercado de eletromobilidade. Então, além desse carro, a gente tem, por exemplo, scooters pequenas em desenvolvimento para veículo de última milha, caminhões de pequeno porte, assistência elétrica para caminhão grande, enfim, só para vocês entenderem um pouco onde a gente está inserido. Ok, ótimo. Então, vamos lá, vou começar com alguns questionamentos. Primeira coisa, tem algum bateria ou acumulador? Ou tanto faz? Teu microfone tá... Tá, não muda. Na verdade, o nome mais formal seria acumulador, mas pode chamar também de bateria, não tem problema. Que acumulador eu acho que é um pouco mais genérico, né? Bateria, por exemplo, hoje eu já vi sistemas de acumular energia que são volantes de inércia, puramente mecânico. Você vai lá, acelera uma rotação incrível, né, ela guarda aquela energia cinética ali com uma rotação super alta e um atrito baixíssimo, e depois ela devolve para o veículo.
isso é um acumulador, mas não tem nada de químico envolvido, não tem nada de... Ele acumula energia, né? Então, eu diria que é uma versão mais genérica, né, e mais ampla de baterias que já tem um processo eletroquímico integrado e tudo mais. Beleza, tá bom. Então, vamos começar com aquela coisa bem básica, né? Como é que a gente faz o dimensionamento de uma bateria para um carro elétrico? E aí, não pensando a bateria como a gente utiliza nos carros a combustão, né? Mas a bateria como a fonte, né? Para o carro se locomover. Pronto. Isso, pode começar, Carlos. Uhum. Pronto, vamos lá. Assim, inicialmente é interessante a gente falar que uma bateria para um carro elétrico não é uma coisa, não é uma coisa padrão. Então, você pode ter N formatos, N aplicações aí. Até o próprio uso dentro do veículo é bem diferente. Como você mesmo citou, uma bateria, por exemplo, para um veículo a combustão, ela serve basicamente para dar a partida no veículo, alimentar toda a parte de luz eletrônica do veículo e fazer a ignição das velas. Já no veículo elétrico, ela vai servir para quê? Para propulsão. Inclusive, os próprios veículos elétricos, eles têm outra bateria. Dependendo dos veículos com baterias de alta tensão, eles têm uma bateria menor, continuam tendo a bateria tradicional, justamente para fazer essa alimentação dos equipamentos da eletrônica do veículo. Mas, no geral, uma bateria ela é dimensionada basicamente por parâmetros simples. Tensão, corrente. Agora, como você vai dimensionar isso aí é que é o segredo de tudo isso. Primeiro, se você vai criar a partir da menor unidade da bateria de lítio, que é a célula. Basicamente, hoje tem 3 formatos de célula no mercado, são as cilíndricas, parecem com uma pilhazinha de controle remoto, um pouquinho maior. Tem as células prismáticas, que são formato quadrado, e tem as Pouch. Essas Pouch, elas são mais fininhas e elas não são rígidas, dependendo do modelo. Então, elas são cobertas com invólucro de plástico. Então, você vai juntar essas células, geralmente em módulos. A partir do módulo, você vai juntar em packs, que são o quê? São conjuntos desses módulos. A partir daí, pode ter ou não um sistema de resfriamento. E, com isso, você vai montar, adicionando a parte da eletrônica do BMS, que é o Battery Management System, que vai fazer toda a gestão disso aí, a gestão eletrônica dessa bateria. Então, você vai ter uma bateria feita para o veículo. Agora, como é que você calcula isso aí? Aí são parâmetros de acordo com as características do motor, inversor, esse tipo de coisa. Acho que o Mahatma aí pode dar uma visão um pouquinho mais do veículo para a bateria, não da bateria para o veículo. Eu vou comentar, né, alguns mitos, estereótipos, e às vezes não é nem mito, é só confusão mesmo, que as pessoas, quando começam a olhar isso, até o público, né, se confunde muito e causa estranheza. Aí, quando você fala em bateria, você logo lembra uma das primeiras coisas que lembra a bateria de um carro, né? E a primeira grande definição, como o Eduardo explicou ali, é você diferenciar bateria estacionária de bateria de tração. Então, bateria estacionária, ela vai num veículo, mas ela não suporta ciclos profundos, ou seja, você não consegue descarregar ela até... Você medir lá uma bateria de automóvel, ela vai ficar lá entre os 13, 14 volts e 12 alguma coisa, e vai ficar sempre flutuando ali. Né? Se você deixar morrer a bateria do seu carro, 1, 2 vezes, 3 vezes, morrer ela, quer dizer, descarregou ela totalmente, você logo vai ter que trocar ela, porque não as da Moura, que elas duram muito mais, mas via de regra, né, você não trabalha ciclos profundos, você fica só alimentando aquelas cargas que tem no carro e o alternador do carro fica carregando elas o tempo inteiro. Quando não tem o alternador recarregando elas e mantendo aquela tensão, ela despenca a tensão e você perde a carga, que é quando você deixou o som ligado, uma lanterna do carro ligada, etc. Esse é um comportamento totalmente diferente das baterias de tração.
Então, embora elas possam ter a mesma química, né, uma bateria de chumbo ácido usada num carrinho de golfe e uma de chumbo ácido usada no seu carro são bem diferentes, porque a de chumbo ácido usada num carrinho de golfe, você consegue descarregar ela e carregar de novo em ciclos profundos sem ela estragar. Então, uma coisa que lá no começo, agora o pessoal já está mais antenado e tem mais informação, eu via robistas e pessoas que queriam fazer alguma coisa de carro elétrico e lá gastar uma grana com comprar 6, 7 baterias estacionárias e montar um carrinho, ou montar algum dispositivo e a bateria ter que ser trocada, esse banco, ele jogar o dinheiro fora porque a bateria, né, foi se degradou muito rápido, né? Aí o que acontece quando se fala em química? Você tem a bateria de chumbo ácido trativa e você tem as de lítio. A de lítio ela é muito mais comportada, e a família lítio, né? A família lítio tem um monte de químicas subquímicas, né? Lítio cobalto, lítio titanato, lítio manganês, lítio ferro fosfato, enfim. Cada uma delas tem características diferentes, mas a grande diferença para a bateria né? Então, mais um conceito aí que o pessoal, às vezes, quando fala em lítio, o pessoal fica meio perdido, acha que é tudo a mesma coisa. Mas não, lítio é uma família, né? Ou acha que é um tipo de bateria. Lítio é uma família de baterias que se baseiam em lítio, assim como as de chumbo ácido se baseiam em chumbo e elementos ácidos, a de lítio se baseia em lítio e outros elementos químicos, né? Mas a grande diferença dessas duas famílias de química é basicamente que a de lítio, ela é uma bateria que tem muito mais leve para a mesma potência, ela tem melhores densidades de potência, melhores densidades de energia, mais cara também, e ela requer um controle melhor de tensões, cargas e de temperaturas. Aí que entra o BMS, o Battery Management System, esse trava-língua que o Eduardo comentou, né? Então, num carro elétrico, os carros elétricos modernos, eles usam o quê? Baterias da família de lítio, que são formados bancos de baterias a partir de um monte de célula, e cada carro tem sua receita, tem sua tensão de trabalho, tem suas características próprias, um controle dessas células e desse conjunto, porque elas são muito, né, embora mais robustas em termos de descarga e um monte de características em relação a de chumbo, né? De chumbo, geralmente, você só liga, o que você precisa controlar mais é os eletrolitos ali, dependendo da bateria, né? Você tem que ali equalizar uma série de coisas. Mas ela tem uma incrível vantagem em relação a peso e peso-potência, né? Então, basicamente, esses são para dar uma introdução aí, né, os primeiros conceitos aí que a gente vê o pessoal se atrapalhando às vezes e perguntando bastante, né, em relação à bateria. Pronto, eu acho que você entrou no próximo ponto, né, que eu ia perguntar, que era quais os principais tipos e as aplicações. Porque a gente tem para carro, para caminhão, enfim. Se eu posso usar essa tecnologia em um, eu posso usar em outro, como é que é feita essa definição, né, baseado nesses principais tipos? Existe, como o Mahatma falou, vários tipos de química diferente. Quando se fala em bateria de lítio, você fala em uma família de baterias. Então, o que acontece? Inclusive, para o próprio meio automotivo, tem baterias com formatos diferentes e químicas diferentes. Aí você vai perguntar, qual é a melhor? Depende, a gente nunca tem uma resposta pronta. Isso aqui é horrível, porque toda vez que você vai explicar para algum executivo, ele vai perguntar, qual é a melhor bateria? Você vai sempre dizer, depende. Porque a bateria, num projeto automotivo, ela nasce junto com o veículo. Muitos deles, a bateria nasce antes do veículo. Então, ela tem que ser completamente integrada para suas características, seu dimensionamento. Inclusive, parte dessas baterias fazem parte do chassi do veículo. Você vê, por exemplo, os veículos da Tesla e outras montadoras agora, é muito comum essa topologia que é tipo um skate, onde você tem um banco de baterias no assoalho do veículo e acima dele você bota um chassi, ou você bota uma carroceria completamente diferente. Então a bateria também faz parte da estrutura. Às vezes é bom isso aí porque diminui o peso bota o centro de gravidade do carro mais para baixo e tem outras especificações aí. Indo especificamente para a química.
A gente tem exemplos, por exemplo, de químicas NCA e NCM, muito usados em veículos automotivos leves. Por quê? Elas têm uma alta densidade energética. Isso quer dizer o quê? Elas conseguem armazenar uma grande quantidade de energia em um pequeno volume com pouco peso. Então, justamente você precisa de um carro. Você não pode ter peso nem volume. Então, essas químicas, NMC e NCA, são muito utilizadas para veículos. Vantagens, peso, ótimo. Desvantagens, elas precisam de sistemas de arrefecimento muito robustos. Por quê? Elas são mais sensíveis à diferença de temperatura. Então, o que acontece? Ela atrapalha a performance de entrega de carga da bateria e, além disso, diminui a vida útil se ela operar em temperaturas elevadas. E, além disso, pode ocorrer problemas de eventos térmicos na bateria, que é a questão da segurança. Então, a bateria tem que se manter ali numa determinada temperatura. Outra química muito usada, LFP, lítio, ferro, fosfato. O NCA é o níquel, cobalto, alumínio. O NMC, níquel, manganês, cobalto. Todas elas levam lítio, mas os óxidos levam essas outros componentes químicos aí. A LFP é muito usada na China, ela tem uma vantagem de ser mais segura, porque o ponto de ignição dela, o ponto de avalanche térmica, que é uma tradução para thermal runaway, que é o ponto onde ela vai entrar em um evento térmico irreversível, é mais alto. Além disso, ela consegue suportar penetrações, perfurações em sua... Não que isso vai ocorrer, né? Mas ela consegue suportar de uma melhor maneira do que as outras. Torna menos segura ou mais segura? Vai depender da aplicação. Tem maneiras de contornar isso. Mas essas químicas são as mais utilizadas em veículos automotivos. E essa NFP ela é mais usada o quê? Aplicações estacionárias e ônibus e caminhão. Por quê? Porque elas são mais pesadas e elas ocupam mais espaço. Então, como um ônibus elétrico, ele vai precisar de um banco de baterias imenso. Um caminhão também. Então, como ele tem essa disponibilidade de ter espaço nele, então elas são mais usadas nessas aplicações. Tem veículos que usam LFP, sim, somente os novos que estão saindo aí, mas é menos comum. Depois a gente pode voltar a esse assunto aí, em algumas especificações aí. É legal que tem um gráfico Spider aí, que é aquele gráfico aranha, que é muito se usa muito quando você vai começar o conceitual de um projeto, que foram elencados 6 principais características que se quer de uma bateria, que se gostaria, consideradas para um projeto. Então você vai ter lá, cada uma é um eixo desse gráfico aranha, aonde eles avaliam e dão notas, você avalia segurança, custo, densidade de potência, densidade de energia. Então são 6 características desejáveis numa bateria, e hoje nenhuma cumpre todos os gabarita, especialmente porque as que melhor têm desempenho, elas acabam pecando bastante no eixo custo, acabam sendo caras, um eixo inversamente proporcional, quanto mais caro, menos nota você ganha. Então, quando você vai escolher para o seu projeto, é bom fazer essa análise de parâmetros para ver qual química você quer priorizar no seu projeto. Então, tem células que são mais leves e mais baratas, só que elas são... a segurança delas é mais complicada de fazer, você tem que ter sistemas mais robustos para controlar ela, porque por risco de explosão, esse tipo de coisa. Tem outras que já não, elas, poxa, por exemplo, ciclo de vida, quantos ciclos uma bateria resiste, é um dos parâmetros super importantes da vida da bateria. Então, se você pegar uma de lítio titanato, ela vai ter lá 14, 20 mil ciclos, enquanto uma de NMC ou NCM vai ter 3 mil, 5 mil. Então, você está falando de uma vida muito maior, porém, se você olhar o custo, aí inverte, a de lítio titanato, porque envolve óxido de titânio, que é um negócio caro. Então, o que está todo mundo aí, o que é a corrida do ouro moderna, a corrida do ouro da atualidade, é para qual tecnologia de bateria que vai surgir, que vai gabaritar esses pontos, que vai ter performance excelente e ainda ser barata,
E aí a gente entra com grafeno, com uma série de outras, vocês devem ver aí todo dia nos jornais ou nos periódicos aí falando de tecnologias promissoras para isso. Essa é a corrida do ouro moderna. Quem conseguir viabilizar a mercado uma célula que atenda esses requisitos todos, esses 6 requisitos que atenda de maneira ótima, vai com certeza né, se espalhar no mercado aí e tomar conta. Só para terminar aqui, essa questão são bem interessantes aí, que são justamente, o primeiro ponto é a densidade energética, a quantidade de energia que ela consegue armazenar. O segundo ponto, densidade de potência. Quão rápido ela consegue entregar essa quantidade? Seria mais ou menos você ter um maratonista e o Usain Bolt, 100 metros rasos. O ideal era que a gente tivesse um maratonista na velocidade do Usain Bolt, mas a gente não consegue na prática. Outro ponto que vai o desempenho nela. Desempenho em ambientes quentes, frios, esse tipo de coisa. Segurança. Depois, quantidade de ciclos. Você fechou o microfone, Eduardo. Falei esse tempo todo com o microfone. Não, é só a questão dos ciclos. Só os últimos 10 segundos aí. Então, foi justamente essa questão dos ciclos aí. Então, foi para fechar isso aí, quantidade de ciclos, como ele falou. Líquido titanato consegue uma quantidade gigante de ciclos, mas ele já tem uma tensão mais baixa, tem um custo mais alto. Então, todos esses parâmetros entram no seu projeto, no pré-projeto, antes de você pensar no veículo. Então, esses são os parâmetros iniciais aí de controle. Isso. O que eu ia falar é justamente em relação aos ciclos, que quando você vê alguma coisa sobre bateria, qualquer notícia, bateria tem... A última que eu vi era uma que ia ter 2 milhões de ciclos. Eu não sei se é possível ou não é possível. Qual a média de, tipo, a top das tops, o que é que a gente consegue? Se dá para categorizar dessa forma, né? Então, a gente tem que ter em mente também que o que mais aparece nessas notícias novas são a nível de célula e a nível de laboratório. Então, para você sair de uma célula para um pack de bateria, você tem um caminho gigantesco aí. Você vai ter que fazer todo o teste de térmico, teste de resistência. Então, quando você vai fazendo, quando você vai encapsulando isso aí numa bateria final, você vai colocando limites. Tem baterias que a célula tem 12 mil ciclos. Quando você vai chegar no nível de pack, você chega a 3 mil. Porque vai ter toda a eletrônica, toda a parte de controle, de contator, para poder cortar a corrente em caso de emergência. Então, tudo isso tem dimensionado. Cabeamento é uma coisa que esquenta. Também a parte do controle da parte, não só da bateria, a parte do inversor, de tudo isso. Tem que ser tudo dimensionado. Então, assim, hoje, basicamente, vamos dizer que a gente tem hoje as litio-titanato como uma quantidade de ciclos maiores. Já vi baterias comerciais de 100 mil ciclos. Mas, assim, aí você vai depender extremamente do seu projeto, isso aí. Eu acho que comercialmente, o que tem de melhor aí, assim, que de fácil acesso, são LTOs aí, as de lítio-titanato de 20 mil ciclos, 15 mil ciclos, 20 mil ciclos, já é possível comprar, assim, se você quiser, você vai lá e consegue comprar, elas são bem caras e tal, mas você já tem disponível na prateleira, né? E aí eu tenho uma curiosidade, assim, acho que é uma coisa bem besta, mas, tipo, o que é que eu faço quando a bateria esgota o seu tempo de vida? Eu vou lá, troco a bateria ou troco o carro? Não, isso vai depender do projeto do carro, isso no carro elétrico, no caso, né? Então, não, você troca a bateria, sim. Isso aí é um modelo de negócio que a gente está se firmando a nível mundial. Por quê? Baterias são muito caras. Então, vai chegar ao ponto de que a bateria vai custar mais caro do que um veículo usado. Mas aí alguns modelos de negócio já estão partindo do princípio de que você não vai ser o dono da bateria. A montadora vai ser a dona da bateria e você vai ser, em termos de comodado, a você. Já se fala isso para o próprio carro, né? Como a gente tem hoje. E o que é que você faz também? Tem outras que dão subsídio para você trocar. Baterias que custam um pouco menos, aí ele já dilui isso no preço do veículo.
Então, isso são estratégias que as montadoras ainda estão discutindo. Mas sim, você pode trocar a bateria. Não, infelizmente, você não pode chegar em uma loja qualquer e pedir uma bateria para o seu veículo elétrico. Você vai ter que fazer isso numa especializada, numa concessionária, com todos os cuidados, porque veículo elétrico não pode ser mexido por qualquer um. Você está envolvendo alta tensão, você está envolvendo parâmetros de risco aí, então só pode ser mexido por gente especializada. Se você vê um carro elétrico, vê aquele fiozinho laranja, é alta tensão, não chegue perto. Ana, essa pergunta que você fez é uma pergunta que é bom se fazer, sim, porque tem muita gente se perguntando isso e disso está nascendo uma série de novos negócios, né? Então, o que eu vejo assim, muito na nossa área, o Eduardo está coberto de razão em falar que teu microfone ficou mudo. Voltou, né? Voltou. Bem, essa é uma pergunta que está gerando vários novos modelos de negócio, né? Quando o Felipe falou em estratégia da empresa, eu diria que é mais do que estratégia, concepção de produto, isso já nasce junto com o produto, como fazer o descarte dessas baterias, por várias questões. A primeira é pela questão a primeira que o pessoal leva em conta mesmo é a econômica. No fim das contas, o consumidor ele não quer ir lá e pagar 40% do valor do veículo para trocar um componente dele. Ou mais, 80% do valor do veículo, se você for botar lá na ponta, né? Outra que um banco de baterias, quando ele chega no final da vida útil, o final da vida útil de um veículo é considerado quando o banco de baterias abaixa de 80% da sua capacidade inicial. Ou seja, se meu veículo andava 100 km com uma carga, quando ele passar a andar menos que 80 km em média com uma carga, já é, na indústria automotiva, considerado fim de vida de bateria para um carro. Porém, essa bateria ela ainda tem uma capacidade muito grande, são bancos potentes e 80% da carga ainda é bastante coisa. Então, existe toda uma indústria de uso de segunda vida se formando para as baterias, onde você pega essas células, pega as baterias do carro e você não vai usar mais em carro, mas você vai usar num sistema off-grid, num painel solar acoplado com uma turbina eólica, com alguma coisa que acumuladores são usados para N outros negócios, né? Então eu conheço já empresas, por exemplo, startups aqui do Brasil, que já trabalham com isso e a grande dificuldade deles hoje é ter baterias no mercado para isso. Então eles têm que importar baterias usadas de fora, porque no Brasil ainda não se completou, ainda tem pouco carro, etc., né? E em relação ao consumidor, né, além de ter essa bateria que não vai mais, vai acabar a vida útil para o carro dele, mas ela ainda vai ter valor, ou seja, você vai ter um troco na troca ali, você consegue, não é uma coisa que você simplesmente joga fora, é algo útil. A gente está falando aí dos carros mais tranquilos aí, 5, 6, 7 anos aí de vida das baterias, você usando intensamente ele. Então, isso significa, e se você olhar a curva de preço das baterias ao longo dos últimos anos e a projeção delas para frente, esse valor vai ser cada vez mais affordable, mais fácil de conseguir. Fugiu a palavra em português, vai ser mais acessível, né? Em termos financeiros para as pessoas trocarem lá na frente. Mas, claro, ainda tem toda uma preocupação com sinistros, né? Vai durar 7 anos minhas baterias, mas se eu bater aqui o carro, eu vou ter um problema, vou ter que trocar o banco de baterias, né? Então tem todas essas questões ainda. Mas, via de regra, a bateria é algo que tem uma vida longa, porque ela tem uma segunda vida de utilização. Ok. E aí, falando um pouco acho que de mercado, né? Como é que vocês enxergam, né, as principais dificuldades para a gente mudar de motor a combustão para ir para o carro elétrico no Brasil, né? Eduardo, o teu tá mudo. Não sei por que tá. O carro elétrico o Brasil é muito propenso para isso de veículo elétrico. Por quê? Nossas fontes de energia são basicamente renováveis. Então,
Se a gente vê outros países como, por exemplo, a China ou muitos da Europa que usam energia a carvão, então para o Brasil isso é uma coisa muito boa. O que é que está faltando hoje, basicamente? Hoje é o custo. A grosso modo é isso aí. Hoje um carro elétrico ainda custa muito caro. Você vai pegar um carro elétrico de entrada, ele é o preço de um carro de luxo. Então, as pessoas que têm condições de comprar o carro elétrico de luxo, preferem gastar um carro elétrico de entrada, preferem gastar num de luxo. Outro fator que é muito forte aqui no Brasil, a falta de infraestrutura de carregamento. Mas isso eu acho que é uma coisa que é um pouco contornável. Por quê? Do meu ponto de vista. Isso a gente vai mudar um pouco o paradigma aí. Uma coisa puxa a outra, né? Porque eu tenho que sair para abastecer num posto. Eu uso realmente 400, 500 quilômetros por dia de autonomia. Eu não vou rodar, sei lá, no máximo 50, 100 quilômetros no dia. Eu não posso chegar em casa e fazer uma carga lenta. Então, isso são questões de mudança de paradigma mesmo. Mas, assim, esse fator do custo, a gente tem vários estudos aí, mundiais, que diz que a curva onde vai se encontrar o preço do carro a combustão vai se encontrar com o preço de um carro elétrico por volta de 2025. Essa curva tinha sido adiantada para cerca de 2023, mas agora com essas mudanças mundiais aí, ainda está em dúvida isso aí. Ano que vem a gente terá mais estudos sobre isso. Mas esse ano que o pessoal fala, em 2025, é o seguinte, vai ser o ano que vai ser uma questão de escolha do consumidor. Eu vou chegar, sei lá, um carro bom, vai custar 80 mil, um carro elétrico e um carro a combustão também, e aí? Então vai ficar na mão dele. E além disso, outra coisa que você tem que botar na conta é o custo de vida do veículo todo. Um veículo elétrico, o custo de manutenção dele é extremamente mais baixo, ele tem menos peças no veículo para quebrar, o motor elétrico é de uma manutenção muito mais simples, o gasto com o abastecimento de eletricidade é mais em conta do que com o combustível. Então, se você botar o TCO, que a gente chama, o Total Cost of Ownership, que é o custo total de vida do veículo, em cerca de, sei lá, 5 a 8, 10 anos, o veículo elétrico ele consegue ser muito mais econômico do que um veículo a combustão. A gente, né, eu tenho uma visão um pouco ácida sobre esse assunto, porque disso depende muito a nossa inovação aqui, a nossa perpetuação no mercado, né? O que eu vejo? Vamos lá, olhando o macroambiente, tem alguns movimentos, algumas forças por trás dessa movimentação toda, e esquece aquela história de lobby do petróleo, esse tipo de coisa, que isso já passou um pouco, a indústria do petróleo se reinventou devido a várias crises, e hoje eles ganham muito dinheiro com plástico. Eu costumo falar que num carro elétrico tem muito petróleo, tem plásticos, tem borrachas, tem resinas, tem, né, então, e que tem muito mais valor agregado do que simplesmente gasolina. Mas o que eu falo é o seguinte, se você olhar alguns países e blocos econômicos, leia-se China, Índia, Europa, eles são, na balança comercial deles, eles são amplamente dependentes, eles têm que importar muito petróleo para sustentar a frota deles. Esses 3 blocos sozinhos já representam mais da metade da frota de carros no mundo. No momento que começou esse movimento dos elétricos, esses países, eles enxergaram uma excelente oportunidade de se livrar desse mico, de ficar dependente da Arábia Saudita, dependente da Rússia, dependente dos Estados Unidos, nessa questão de petróleo, de importação de petróleo. Então, por força de lei, esses blocos, esses países, eles estão botando subsídio, botando um monte de coisa para fazer a adoção de carro. E quando você fala de um volume aí de metade da frota mundial, a gente acaba vendo que isso aí vai puxar o resto do mundo para a eletrificação. Países que não têm esse problema de balança comercial, como Brasil, Rússia, Estados Unidos, principalmente Brasil e Rússia, vai ter uma adoção mais lenta do veículo elétrico, porque não é do interesse do governo,
não é um interesse tão forte, tão contundente assim, quanto os caras que viram não é uma oportunidade tão grande para um governo brasileiro, para um governo americano, fazer essa migração, visto que, em termos ecológicos, nossa, excelente, a gente está falando aí, tem uma conta bem legal que o pessoal faz de barrel to wheel, é a conta da energia do barril para a roda, quanto se perde em porcentagem de energia ao transformar um barril de petróleo em movimento, né? Então, se você pegar ali de 100% que está no barril, para um país com matriz energética... Bom, a combustão você aproveita 15% só para transformar em velocidade, em energia. Num país que tem... Numa matriz energética de hidrelétricas, que é um exemplo do Brasil, você tem um aproveitamento de 85%. Então, de 100% que é gerado na usina, 85% chega na roda. Isso é sensacional. Mesmo num país que tenha só termoelétricas, ou num ambiente assim, a gente está falando ainda de um aproveitamento de 56%. Muito maior, mais de 3 vezes acima do que é a combustão. Então, ecologicamente, há uma pressão também mundial para que isso aconteça. Economicamente, eu diria que o maior fator é esses países vão tracionar antes dos nossos, tanto que você vê dificuldade de Brasil e tal em fazer esses. Mas eu acredito que por muito tempo ainda o carro elétrico vai ser bem mais caro que a combustão. E não vai fazer tanto sentido você gastar mais, exceto se você ande bastante. Então você tem um carro que é mais caro de adquirir, e mesmo nos países, hoje no Brasil é 3 vezes mais caro um carro elétrico. Você pegar um IEV 20 lá da JAC, você pegar o equivalente dele a combustão, que é um JAC 2, você está falando de um carro de 40 mil contra um de 120. Mesmo carro, só que um elétrico. Né, você paga 3 vezes mais. Mas na Europa, Estados Unidos, que já está estabilizado, a gente está falando aí de 45% a mais, ainda mais caro, né, mesmo com subsídios, tudo. Exceto algumas coisas tipo Noruega, onde eles conseguiram equiparar. E até já dá um bom sinal. Noruega se conseguiram equiparar. Hoje o preço lá de um carro elétrico em a combustão é o mesmo. Resultado, 60% das vendas as vendas dos elétricos lá já superaram a combustão. Mas isso é um ponto fora da curva. No mais, a gente ainda vai ter por muito tempo isso. E aí eu entro numa questão que eu acho que essa adoção do carro elétrico, ele vai vir muito na esteira e muito carregado e muito de mãos dadas com o movimento de servicificação do veículo. Mesmo um veículo a combustão, cara, hoje é um absurdo você investir 40 mil reais, 50, 70 mil reais em algo que te leva de um ponto A para um ponto B. Mais todas as taxas, mais combustível, mais um monte de coisa. Não tem lógica econômica para uma pessoa que vai trabalhar todo dia e volta, a não ser um cara que viaja ou que vive disso. Então eu acho que a servicificação vai ser um movimento que vai empurrar todo mundo antes aí da própria... Eu, por exemplo, não tenho mais carro, faz tempo que eu não tenho carro, e eu sou CEO de uma montadora, e eu não uso carro, eu pego um Uber ou alugo um carro quando eu preciso, e para mim isso é uma economia gigante, faz muito mais sentido para mim do que ter meu carro próprio. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma tendência tão forte que os elétricos, onde eles encaixam nisso? Quem que vai usar carro mesmo? É quem vive de carro, quem vai transportar as pessoas. Por exemplo, o motorista de Uber. E para um cara que anda 2.000 quilômetros por mês, 2.500 quilômetros por mês, ele pagar 40%, 50%, 60% a mais num carro elétrico, mas que seja 7 vezes mais barato para ele andar, faz sentido, porque essa conta se paga em pouco tempo, em 1 ano, menos que isso, ele já pagou essa conta. Um usuário final que usa 5% do tempo, que vai para o trabalho e volta 2 vezes por dia, e dá uma volta, vai no centro, vai fazer alguma coisa, para esse cara não vai valer a pena ter seu carro próprio, muito menos um elétrico. Então, esse eu acho que é o rumo da coisa da adoção do veículo elétrico no Brasil. Então, o Moura acredita bastante também na parte dos veículos pesados, ônibus. Porque ônibus é muito mais fácil você ter um cálculo da bateria, você ter tudo, o payback dele é mais simples, você consegue ter E assim, você tem um ônibus numa cidade, que é uma coisa que polui, não só o monóxido de carbono, como material particulado. E outra coisa muitíssimo importante, o barulho, a poluição sonora. Então, a gente, hoje, tem um veículo que não polui,
não faz barulho. Então, torna, inclusive, mais confortável para o usuário. Hoje em dia, você vai associar andar de ônibus a uma coisa desagradável, mas no futuro próximo, ônibus elétrico, você vai andar num conforto muito maior do que você anda hoje em dia. Então, isso aí é um dos caminhos que a gente está vendo também, mundialmente, crescendo numa velocidade muito grande. Uhum. Será que enquanto a gente não chega aí na plenitude dos elétricos, será que os híbridos seriam uma transição aí para o pessoal ir se acostumando? Os híbridos têm várias vantagens e desvantagens. Primeiro, também é complicado dizer um híbrido, porque existem várias configurações de híbrido. Tem, por exemplo, um híbrido que o motor elétrico ajuda o motor a combustão. Tem outro tipo de híbrido que tem um motor a combustão para alimentar um banco de baterias e o motor na roda elétrico. Então, são várias configurações. A princípio, tecnicamente, o híbrido é muito bom. Por quê? Porque ele está sempre, na hora que ele está despejando energia na bateria, ou da bateria para o veículo, está fazendo o veículo andar. Quando o veículo está freando, ele está absorvendo energia. Tecnicamente, é uma solução muito interessante. O problema disso é que acaba tendo um custo maior, porque você tem dois sistemas, um motor a combustão e um sistema elétrico no mesmo veículo. Então, acaba saindo um pouco mais caro. O híbrido eles estão aparecendo muito, principalmente na Europa, com muita força. Por quê? Por causa das questões de legislação ambiental lá, são muito mais rígidas. Então, realmente, os fabricantes de veículos a combustão normal estão tendo que tornar o seu veículo extremamente econômicos. Não só, o carro faz 23 com litro, isso é ótimo para o consumidor final, mas boa parte dos fabricantes encaram isso somente quando necessitam de entrar em leis de redução de emissões. Então, está vindo uma força muito forte na Europa, e a tendência disso tudo, quando uma tecnologia se populariza, a tendência é justamente ela ficar mais barata. Então, com certeza, a gente está vendo uma invasão aqui, no Brasil. Aqui tem alguns incentivos para isso aí, por exemplo, São Paulo, a questão do rodízio. Veículos elétricos e híbridos não participam do rodízio. Alguns locais têm isenção de PVA, tem desconto de PVA. Então, assim, o governo está tentando fazer algumas maneiras de incentivar isso aí, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Mas, assim, eu vejo realmente como um meio termo aí, o híbrido para o elétrico. Eu tenho alguns estudos, acho que da McKinsey, que mostra arquiteturas de veículos, e é o primeiro ponto do híbrido, não só do híbrido, né? Eles fizeram uma comparação entre híbridos e uma comparação entre carros com arquitetura não nascida elétrica. Então, carros lá que você eletrificou, você usou uma plataforma exatamente igual à combustão, tirou o motor elétrico e tirou o motor a combustão, o sistema a combustão e botou um elétrico. E acaba sendo bem mais caro proporcionalmente esses produtos, né? O híbrido, porque você tem as duas tecnologias convivendo ali, então são muito mais subsistemas, muito mais itens, né? Muito mais complexo. E o nascido elétrico, ele acaba disparando nessa vantagem de proporcionalmente mais barato, e ainda com as baterias caindo o preço, eles ganham um pouquinho mais também de vantagem nisso. Então, eu acho que vai ter uma migração, vamos pular isso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa interessante que eu vi acontecer. Em 2014, quando eu estava já idealizando a Mobilis e tal, aliás, conheci dois dos meus sócios nesse evento aí, eu fui para Ingolstadt, na Alemanha, que tinha um simpósio grande lá de veículos elétricos, na Universidade de Ingolstadt, o TRI. E lá, eu inclusive dei uma palestra lá, na época, e um cara que dividiu o palco comigo lá, que foi um outro palestrante, ele era, na época, head de freios da Audi, que a Ingolstadt é perto de Munique, é a cidade onde é que é a sede da Audi. Né? Inclusive, ele é brasileiro, ele nasceu aqui no Brasil, foi para lá com 18 anos, enfim. E aí, falando com o Thomas, o nome dele,
Thomas Miller, infelizmente, porque daí é homônimo do cara que massacrou nós alguns anos depois na Copa, né? Mas tudo bem. Depois brinquei com ele quando aconteceu isso. E eu lembro que esse cara trouxe a apresentação da Audi, em nome da Audi, falando assim, não, híbrido, a gente não pensa, na Audi não se pensa em outra coisa senão híbridos, por causa disso, e várias pesquisas de mercado, e os híbridos, eles vão fazer a transição, por causa que o cara de família lá, ele quer autonomia, blá, blá, blá. E era toda a estratégia da Audi em 2014, era, não vamos lançar elétrico por elétricos. Passados 3 ou 4 anos, eles simplesmente tiveram que mudar toda a estratégia deles. E se você for ver, a Audi é outra que já até deu data lá para quando eles vão passar a aposentar os carros a combustão. Então, eu vi na minha frente acontecer uma migração de estratégia de uma montadora gigante, direto da matriz lá, dos caras reverem essa posição de investir nos híbridos como a transição. Né? Claro que isso para veículos de passeio, veículos mais de rodoviários, eu acho que aí sim tem bastante espaço para híbrido por um bom tempo, né? Os veículos aí, ônibus, caminhões, esse tipo de coisa. Eu acho que quando você pegar estudos de 2017, estão todos desatualizados já. Então, esse é um mercado muito dinâmico. Por isso que fica difícil de responder qual vai ser a bateria do futuro. Fica difícil de dizer daqui a 2, 3 anos. Quanto mais no futuro tão mais longe do que isso aí. Eu acho que, assim, até para um leigo, se você vai fazer um veículo de transição, né, vai investir numa planta para fazer um veículo de transição, o próprio nome está dizendo, né, vai passar. Então, é meio arriscado. Pessoal, eu tenho ainda uma pergunta, mas eu vou abrir para o nosso moderador ver as perguntas, que a gente tem bastante perguntas aí, senão vai esticar demais o tempo. Greg, tu pode ver aí para mim, por favor, as perguntas? Sim, boa tarde. A primeira pergunta é de Jean Plácido, do IFBA. Se ele quiser fazer a pergunta diretamente, pode ficar à vontade. É só tirar o microfone, né? Habilitar o microfone, pode ficar à vontade. Jean Plácido, do IFBA. Se não quiser, não tem problema não. Greg, ele lê Então vou ler aqui. Em relação à recuperação de energia, nós temos no carro elétrico o sistema de frenagem regenerativa e o modo inativo. Hoje, existe alguma outra alternativa para melhorar a autonomia das baterias nos carros elétricos? Jean Plácido, do IF da Bahia. Bom, então, tem, você mexer, vários fatores, tanto aerodinâmica, redução de peso, entre outros fatores. Eu vejo alguns, vamos colocar um painel solar no teto do carro, mas a energia gerada acaba não sendo tão influente assim, ele acaba servindo como mais um acessório para uma pequena carga do que isso. Mas todo o projeto do seu carro tem como você melhorar isso aí. Inclusive, tem como você melhorar o sistema de freio regenerativo. Não precisa, você pode adicionar aí supercapacitores ou outros tipos de bateria que consigam absorver uma quantidade de carga maior numa quantidade de tempo pequena, porque o que acontece? Durante a frenagem regenerativa, você tem um pico de corrente muito alto. Então, o que acontece? Parte dessa... como esse pico de corrente é muito alto, num curto espaço de tempo, parte dessa energia não consegue ser absorvida pela bateria. Então, ela tem que ser desperdiçada num banco de resistência aí. Então, sim, tem como você melhorar bastante aí esses sistemas aí. Eu comercialmente, eu vejo... vamos dividir em 2 pacotes, né? Comercialmente se trabalha exatamente com o que o Eduardo falou. Reduzir peso, né, melhorar a eficiência de transmissão, esse tipo de coisa. Agora, experimentalmente, né, o que vem por aí, a gente tem desde
tintas fotoelétricas que conseguem gerar energia, lembrando que, né, vocês não têm ideia o quanto de gente já sugeriu, a gente até tem um projeto, mas no fim é mais comercial do que efetivo, com a Sanil, para colocar painel solar no nosso carro, mas o que esbarra é sempre a área, sabe? A área você precisa de área, né? Talvez num ônibus faça algum sentido e tal, né? Mas mesmo assim não é algo que se abandona, porque a gente tem painéis solares melhorando também o seu rendimento, né? O seu aproveitamento, tintas, e outras formas de recuperar energia, né? Mas comercialmente é exatamente o que o Eduardo falou, reduzir peso, simplificar coisas, né, melhorar a eficiência. Ok. Uma segunda pergunta foi de Felipe Mendes, da Embraer. Foram 2 perguntas. A primeira pergunta foi: considerando questões de instabilidade térmica das baterias de íon lítio, quais são as principais proteções aplicadas aos veículos elétricos alimentados por estas baterias? Uma excelente pergunta. O que acontece? A gente tem vários níveis de proteção e de melhorias térmicas na bateria. Desde a parte da célula, até a parte do pack, até a parte do sistema como um todo. Na parte da célula, para poder... Primeiro, alguns sistemas têm, obrigatoriamente, principalmente automotivos, tem que ter um sistema de resfriamento, de arrefecimento, chamado cooling system, sistema de arrefecimento. Ele vai servir para manter o quê? A bateria operando na sua temperatura ótima. E qual é essa temperatura ótima? Vai depender da química. Tem baterias que operam, geralmente, as de NMC, NCA, na casa de 20 graus, por aí. É a temperatura ótima delas. Já se a gente partir, por exemplo, umas de lítio metal polímero, funcionam a 80 graus. Algumas de lítio funcionam também a 60 graus. As baterias de sódio funcionam a temperaturas elevadíssimas, eu acho que mais de 100 graus. Mas falando em termos de proteção, o que é que a gente teria? A gente teria válvulas de escape caso ocorra um evento térmico, válvulas de escape do gás da bateria. O próprio BMS funcionando como... O BMS, como falou, é o sistema de gerenciamento eletrônico, funcionando, cortando a corrente antes que a bateria chegue, que a sua temperatura aumente devido à corrente, é o efeito Joule. A gente tem... deixa eu ver, a parte de PEC, isso aí. A gente tem vários outros sistemas, a própria química da bateria. O separador químico dela, que separa o cátodo do ânodo, quando ele esquenta muito, ele fecha os seus poros, evitando o curto-circuito e interrompendo, assim, o fluxo de íons na bateria. Então, em termos de segurança, a gente tem N possibilidades aí de proteção. A proteção térmica, eu vejo até com duas vertentes, né? Proteger o passageiro e proteger o bolso do passageiro também. Porque, embora algumas químicas elas tenham um range grande, né, que suportam do ponto de vista de segurança, muitas montadoras vão lá e acoplam um sistema de troca de calor nas baterias para aumentar a vida dela, porque se sabe que várias químicas, quanto mais estável tiver a temperatura, quanto mais ficar nos 20 graus ali, mais longe ela vai durar. Né? Então, por questões econômicas, se investe nesses sistemas. Né? E aí você pensa em amplitude de trocador de calor. Né? Você tem N possibilidades aí de trocar calor, por ar, por aletas, por líquido forçado. O i3, por exemplo, da BMW, eles pegaram eles quiseram ter o preciosismo ali de manter o mais regular possível, e eles simplesmente fizeram um loop do sistema de ar-condicionado, botaram uma placa lá, um evaporador, acoplado às baterias deles. Então, o próprio sistema de condicionamento de ar do produto, ele vai lá e faz essa gestão.
Mas nesse ponto tem que abrir também a cabeça exatamente pela questão que isso a gente está olhando para lítio, né? Tem, né, as baterias de sódio, como o Eduardo falou, é ao contrário, elas precisam estar minimamente aquecidas para funcionar. Então, uma bateria de sódio, ela chega a 300 graus, dependendo da condição, e para ela isso é bom. Aliás, ruim é quando ela tem um ponto ali que ela se solidifica, acontecem umas reações ali que estraga ela. Então, um dos problemas da adoção das baterias de sódio, que não tem lítio, é a própria que o carro parado tem que ficar gastando energia para manter aquela solução aquecida lá, né? Então, o problema se torna até o inverso de superaquecimento. O problema ali E, claro, também as próprias baterias de lítio, em temperaturas baixas, elas perdem bastante o rendimento e degregam bastante, começam a formar óxidos e óxidos indesejados, né? E cristais entre os eletrolitos. Tem uma porrada de fatores assim. Então, controle térmico é uma grande outra dica para vocês aí que estão procurando qual área seguir, é uma outra grande indústria aí que vai se manter. Isso é uma coisa bem crítica, porque o que acontece muito é de querer importar um projeto de fora, aqui, por exemplo, um projeto europeu, um projeto para uma região, e aqui chega no Brasil, que a gente tem uma temperatura média alta o ano todo, então a vida útil da bateria é muito afetada por isso aí. Você trabalhar com um veículo numa área com a temperatura que tem as 3 estações do ano ali, então ela vai e vir para cá, que é basicamente o verão todo, se vier para o Nordeste, então você tem um comprometimento muito grande da vida útil dela. Ok, então seguindo aqui, temos mais umas 8 perguntas. A próxima pergunta ainda do Felipe Mendes, da Embraer. Quais são as normas automobilísticas utilizadas como guidance para projetos de carros elétricos? A gente tem várias aí, depende do país aí. Vamos citar algumas aqui, por exemplo. Aqui no Brasil, o CONTRAN estabeleceu a 749, a resolução do CONTRAN 749, de 2018, e ela é baseada nas normas europeias e americanas. Tem a UNR100, a UNR94 e a R95. E a FMVSS, Federal Motor Vehicle Safety Standards, dos Estados Unidos, a número 305. Fora isso, tem a ISO 26262, que essa é a básica para todo veículo elétrico, e são normas muito pesadas, principalmente no tocante à segurança. Então, elas estabelecem testes de crash test, testes para a bateria em si, testes de fogo, teste de proteção contra esmagamento, teste de vibração, teste de curto-circuito da bateria. Então, ela tem que passar por tudo isso aí para poder conseguir entrar no carro. Fora que todo esse sistema, por exemplo, a ISO, a 26262, o que acontece? Ela bate muito nessa questão de que todo o sistema tem que ter, por exemplo, se tem um sistema de medição nele, tem que ter um redundante usando outro processo, para evitar que ocorra uma falha. Então, tudo isso aí, a segurança é redobrada. Então, é bem complicado isso aí, vai depender muito de que país você está fazendo seu veículo. Mas, como eu falei, essa norma do CONTRAN aqui, ele aceita que os veículos sejam creditados nessa norma. Porque é uma coisa bem comum que está acontecendo na BNT aqui no Brasil. Eu participo de algumas reuniões aqui para outros tipos de bateria, mas a tendência hoje é haver uma normatização, uma harmonização dessas normas. Quer dizer o quê? A gente se igualar às normas internacionais, para quê? Tanto para facilitar a importação de produtos, como para facilitar a exportação. Se a gente fizer um veículo aqui que tenha normas típicas do Brasil, a gente não consegue importar. Então, foi uma coisa que aconteceu muito com os veículos a combustão hoje, por exemplo, caminhões. A gente está por exemplo, a Europa já está no Euro 6, aqui eu não sei nem se a gente está no Euro 5. Então, a gente não consegue exportar. Mas um veículo elétrico feito no Brasil, a gente consegue exportar para o mundo todo. Então, isso vai ser uma vantagem competitiva, entendeu, para o Brasil? Aqui a gente é sempre um pouco mais atrasadinho aí em adotar as normas, né?
E a gente sofreu isso no começo. Sofreu não, né? Foi uma escolha que a gente fez. Quando a gente começou o nosso projeto, tinha quase nada versado no país, né? Até tinha uns buracos assim de imposto, IPI, carros elétricos pagavam mais até há pouco tempo, porque a classificação de carros para o imposto era por cilindrada. E quando chegava um carro que não tinha cilindrada, que não fazia sentido isso, caía em outros. E outros eram o IPI mais caro que tinha. Então, mas aos poucos foi se acertando isso, né? A gente sempre seguiu as normas europeias, até porque essa universidade que eu citei para vocês, o Technische Hochschule de Ingolstadt, eles são, o TRI, eles são referência lá fora nisso, e a gente fez um acordo com eles lá no começo da empresa, eles ajudaram nós nisso. Então a gente segue as normas europeias, porque geralmente era o que a gente entendeu que ia ser meio que clonado aqui ao longo do tempo, né? Então a gente está sempre acompanhando, mas tem bons avanços nisso. Né, a parte de células também, até há pouco tempo só se sabia falar quando falava em célula, bateria de lítio era só se tinha qualquer coisa para celular, baterias de celular, de laptop, de notebook, que é outra conversa, né, comparando com baterias extrativas de automóveis. Hoje já não, né? Coincidentemente, num projeto, numa consultoria que a gente fez agora, a gente acabou de testar algumas amostras, fazer baterias completas, do mesmo nível que se faz lá fora, e dividindo aí esses testes entre 2 laboratórios aqui aqui do sul do país, né, o Lactec e o CITEC aqui. Então, quer dizer, o pessoal já se preparou, hoje já é possível fazer aqui esses testes de perfuração, estresse térmico, carga e descarga, ciclagem. Então, segundo isso tudo, para cada um tem uma norma, né? O pessoal pega as normas de fora então tem o que é regulamentado aqui, tem o que você já tem lá fora, mas tem bastante coisa já bem criteriosa, assim. Ok. Dando continuidade aqui nas perguntas, teve a pergunta aqui de alguns ouvintes, o Matheus da UFPI e a Kelly da UNB. A gente vai dar uma pulada, porque acha que já foi comentado, mas se achar pertinente, pode falar no chat que a gente chama a atenção. A sexta pergunta, do Jean Plácido, do IF da Bahia, novamente. Qual seria o novo componente químico do futuro das baterias? Acho que também já foi comentado um pouco, né? Seria o grafeno, por exemplo? Ele perguntou aqui. A gente vê muitas baterias com grafeno, adição de nióbio, mas assim, o que a gente vê também que são baterias que, o que acontece? Essas químicas de hoje, elas já estão muito consolidadas no mercado. NMC, LFP, esse tipo. Então é muito difícil você hoje entrar e você começar a pesquisar do zero uma coisa que já está consolidada. Então o que você vê muito no meio acadêmico são o quê? É estudar novas possibilidades. Temos aí as de eletrólito sólido, hoje em dia são eletrólito líquido, são as baterias de estado sólido, e as baterias de ar, que no lugar do eletrólito vai ser ar. Então essas são as novas tendências que a gente vê. Quanto à química em si, o que está ocorrendo, basicamente, mudanças na química de baterias já consolidadas. A gente tem, por exemplo, as baterias NCM, que eu falei, que é níquel, cobalto, manganês, e que estão se mexendo na estrutura de cada componente dessa bateria. Quer dizer, as baterias começaram com a concentração alta de níquel, cobalto, manganês, uma porção de 33% para cada um. Hoje, qual é a tendência? Você reduzir o cobalto na bateria. Por quê? Porque o cobalto é caro e ele vem de regiões de conflito, principalmente do Congo. Então, você mexendo nessas proporções aí, tirando cada vez o cobalto, essa é que eu vejo como uma bateria de um futuro bem próximo, assim. E o problema de você tirar o cobalto é que ele tira um pouco da estabilidade da bateria, da química. Mas então você tem outras maneiras de fazer isso aí, de conseguir essa estabilidade, adicionando silício, entre outras coisas, para poder continuar a ter uma bateria com os mesmos parâmetros ou melhores, tirando o cobalto dela. Essa é a pergunta de alguns bilhões de dólares, né? Qual que é a química que vai avançar? Mas
Eu tive num simpósio recentemente online aí do grafeno, falando do pessoal que está na ponta, inclusive o Rodrigo da CBMM, lá, nióbio, grafeno. Eu acredito aí num primeiro momento de rearranjos da família de lítio, né? Então, a lítio-nióbio, por exemplo, eles estão desenvolvendo para ser uma opção mais barata da lítio-titanato, eu diria, né, cuja principal característica da lítio-nióbio é altas né, capacidade de ciclos, mas com um elemento mais barato, né, o nióbio é mais barato que o titânio. Grafeno, já existe, eu acho que até comercialmente, baterias de lítio-grafeno. Posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, eu vi alguma coisa já sendo lançada de estoque lítio-grafeno, só o grafeno, né, ainda não. Mas o que... Em resumo, em termos de desempenho, eu diria que essa barreira tecnológica já foi vencida em termos de desempenho na maior parte dos casos. O problema é que você acaba ficando com... O problema é o custo, né? Então, desempenho, a gente já tem muito bom desempenho, o problema é custo. Por isso que eu diria que a grande tendência aí, basicamente, é pegar lá tabela periódica e trocar elemento barato, caro por barato, né? Tudo que você for substituindo, se você puder tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e também, óbvio, já é uma questão forte aí, a questão, a parte social até da coisa, né? Não é só um negócio de ativista, a Apple, Google e várias das grandes empresas aí de eletrônico do mundo estão tomando processo por conta do cobalto que eles compram lá do Congo e meio que não perguntaram muito lá como é que se saía de lá o cobalto, e aí estão responsabilizando eles por trabalho infantil escravo, esse tipo de coisa. Então tem essa pegada aí também que o pessoal está prestando mais atenção. Então, basicamente, mais elementos mais complicados e mais caros, substituição por elementos mais baratos para fazer a mesma coisa ou algo parecido. Essa é a tendência. Só uma observação aí, porque a gente fala, por exemplo, da LFP, do NMC, são químicas do cátodo. O titanato é uma química, o titânio é uma química do ânodo, ele entra ali no lugar do carbono, como o grafeno. Então dá para o grafeno coexistir com outras químicas que já existem, entendeu? Então só uma observação aí. Ok. A próxima pergunta é do engenheiro João Oliva, de São Paulo, sobre a integração técnica dos pontos de recarga das baterias para os carros elétricos, a questão da potência versus a carga, o tempo de carga, acredito. Como é? Eu não entendi muito bem. Eu acho que eu não entendi a pergunta. Sobre a integração técnica dos pontos de recarga das baterias para os carros elétricos, potência versus carga. Bem, eu vou citar aqui que eu ouvi ele falando muito a respeito disso, que é o Habib, que é o presidente da JAC Motors, e que está trazendo aí várias versões para o Brasil, presidente da JAC Motors no Brasil, né, o Sérgio Habib. E ele fez uma observação interessante quanto ao limite que a gente tem físico mesmo da coisa, né? Então, quando você fala ali num Porsche prometendo uma carga em 15 minutos completa, você está falando aí de uma bateria que ele vai ter que ter uma tensão super alta, consequentemente, o nível de energia que você vai transferir é físico, você vai depender necessariamente de ter no teu carregador uma central elétrica enorme, um cabo refrigerado a óleo para conseguir manter aquilo dentro da temperatura ok, e esse cabo imagina você parar num posto lá de recarga, pegar aquilo, botar no seu carro, mais 100 pessoas usarem aquilo no mês, um cabo dessa complexidade, começa a falhar, começa a ter vazamento, começa muito fácil de dar algum problema.
Então, o que eu tenho ouvido aí é que há uma limitação das leis da física em relação, né, e o tamanho das coisas de viabilizar recargas muito altas. Eu acho que antes disso, uma solução mais simples, mas aí depende também de um caminho que eu não vejo, não estou vendo o pessoal seguir de padronização das coisas, né? Cada carro elétrico tem sua receita, até porque está uma fase ainda de consolidação, mas acredito que mais para frente vão começar se fechar alguns padrões, assim, poxa, todo mundo está usando meio esse layout aqui de bateria, enfim, e eu acredito muito antes nisso numa troca rápida de bancos de bateria, né, como se fosse um botijão de gás da sua casa lá, que você vai lá e troca, né, o container junto com o produto que tem dentro, e aí fica-se já uma gestão de serviços dessa coisa toda. Porque a recarga em si tem essa limitação técnica aí difícil de romper. É exatamente isso. A gente vê muito isso em alguns modelos de negócio de moto, onde você chega lá tem um stand com a bateria, você tira aquela bateria carregada e você coloca na moto elétrica, scooter. Essa questão aí do térmica é puro efeito Joule. Não tem muita corrente, vai esquentar. Então, como o Mahatma falou, tem cabos que são refrigerados, você vai precisar cada vez mais aumentar a tensão para que a corrente não fique tão alta também. Então, a gente está vendo alguns veículos elétricos com as tensões chegando a 800 volts aí. Então, você vai ter que ter toda a rede local preparada. Então, imagine que se você for fazer esse carregamento rápido aí, numa área que não está preparada. Então, tem que estar toda a rede preparada com alta tensão. E outro fator é que nenhuma bateria gosta de recarga rápida. A química dela não suporta isso. Então, o que acontece? Para a vida útil, sempre uma recarga lenta é melhor. Então, essas baterias, prometendo carregar em 15 minutos aí, mas isso vai ter um custo para a bateria. Ela vai durar menos. Então, essa opção de você poder trocar a bateria como um todo, me parece também ser uma coisa bem, bem promissora. Imaginem que só um adendo aí, que as baterias hoje, elas são grandes packs formadas por centenas de células, né? Então, cada célula é uma mini bateria ali acoplada em séries, em blocos de séries e paralelo com as outras. Então, quando você despeja ali energia em cima delas, elas não carregam todas, né, até pelo caminho ali dos elétrons, elas não carregam todas uniformemente. Então, elas precisam de um tempo para se equilibrar, para se equalizar, para uma distribuir para a outra, para depois você dar mais uma injeção. Geralmente, os métodos de recarga são assim, né? Tem alguns métodos diferentes, mas via de regra, você tem que botar energia e esperar um pouquinho. Tá? Então, mesmo que você tenha bastante energia, não é o problema tanto a disponibilidade, a química da bateria mesmo, que ela tem que ser capaz de absorver isso e de distribuir entre elas de maneira uniforme essa energia. Isso é uma questão seríssima, a questão do balanceamento. O BMS ele faz esse controle, mas mesmo assim é muito complicado. Se você tiver, por exemplo, diferenças na espessura dos contatores de cobre que ligam, já dá problema, já dá diferença. Então, e o pior de tudo é que numa bateria dessa, a célula mais baixa puxa todo o sistema. Porque se ela ficar completamente descarregada, o BMS tem que parar para não ocorrer um overcharge na célula, que isso pode levar a deterioração da seio da célula, com a camada química que tem nela, e pode provocar até um evento térmico. Então, todo o sistema de baterias é guiado pela pior. Então, isso é bem preocupante aí. Ok, dando continuidade aqui, a próxima pergunta foi da egressa Ana, engenheira Ana da Universidade Federal do Piauí. Qual o impacto que o uso em massa de veículos elétricos teria na demanda de energia elétrica no país? Pô, eu tenho uma resposta boa para isso, que é uma pergunta também recorrente. A Itaipu Binacional, ela
há muitos anos, ela tem uma divisão de veículos elétricos lá, para incentivar veículos elétricos, para desenvolver tecnologias em relação a isso. E qual que é a conta deles, né? Primeiro, o Celso Novaes, que era o diretor lá dessa área, ele tinha uma conta calculada pelo time dele lá da Itaipu. Primeiro o seguinte, se o Brasil, com uma frota de 1,5 milhão de carros ano, a 2 milhões novos, né? Se, como mágica, a partir do ano que vem, todos os carros passassem a ser elétricos, vendidos novos, ia acrescentar 1,3% na demanda de energia do país. Então, você imagina todos os carros magicamente passarem a ser novos, né? Passarem a ser elétricos. Ou seja, essa entrada de veículos elétricos está longe de ser algo preocupante nesse sentido. Mas estou falando em números gerais. Qual que é o grande vilão de qualquer gerador de energia? É o pico de demanda. É aquelas 6 da tarde, 7 horas da tarde, onde você, uma Itaipu, ela tem que produzir, ela produz 40% a mais do que de madrugada. Então, todo o grid, todo o sistema, ele tem que estar dimensionado para o pico, para a hora mais crítica, que é a hora que todo mundo está consumindo ao mesmo tempo. E isso é caríssimo, é o grande vilão de qualquer gerador de energia, de qualquer distribuidor de energia. Isso para eles é caro. Qual que é a grande vantagem no veículo elétrico para um sistema de grid como esse? Ele tem um acumulador gigante de energia. Então, existia uma conta da própria Itaipu que era a seguinte: se o camarada for lá e devolver energia para a rede, ele usou o carro durante o dia e durante 20 minutos, num horário específico lá, das 6 e pouco às 7, que é o horário de pico meio corrente historicamente, ele devolver energia para a rede, ou se ele for viajar e deixar o carro carregando à noite, que é um horário que a Itaipu lá está jogando energia fora, porque uma turbina eles não vão desligar e ligar em alguns minutos. Se ele deixar o carro dele bombeando energia, ou seja, pegando ela, acumulando no acumulador, num horário que ela é barata, e devolvendo num horário que ela é cara para o sistema, na conta deles faria sentido se eles pagassem 30 mil reais para cada carro elétrico que fizesse isso, eles ainda assim estavam ganhando dinheiro. Ou seja, para eles, o resumo da ópera, o veículo elétrico, ele utilizado numa lógica de grid, ele é a grande solução, pode ser a grande solução para a demanda de energia em qualquer país, e não um vilão. Então, ao contrário, não só ele não consome tanto, né, vide esses números que eu passei para vocês, uma frota de elétricos, como ao contrário, eles passam a ser o herói de um sistema de grid se eles forem usados de uma maneira inteligente, com os incentivos certos e com o subsídio certo. É justamente isso que eu tinha citado, vai ser uma total quebra de paradigma aí. Quem imaginou assim, todo mundo, eu vou sair com o carro e não vai estar carregado? A gente se acostumou isso, por exemplo, com o celular. A gente tem que se programar um pouquinho. Então, se você conseguir se programar justamente para abastecer o carro à noite, ou fora do horário de pico, e você, se quiser depois injetar essa energia na rede na forma de smart grid, basicamente como funcionam as placas de energia solar nas casas hoje, então isso aí pode se tornar até uma fonte de renda para você. Legal. Então, continuando aqui a nossa próxima pergunta, ela foi do professor Ivan Noé, da Universidade Federal Rural da Bahia. Existe alguma perspectiva a médio prazo para determos nacionalmente a tecnologia de baterias viáveis para aplicação em veículos elétricos? Deixa eu ver se eu entendi muito bem. É sobre ter a tecnologia aqui no Brasil, disso aí? Seria isso? Essa eu também quero saber, Eduardo. Vou repetir.
existe alguma perspectiva a médio prazo para determos nacionalmente a tecnologia de baterias viáveis a veículos elétricos? Bom, a gente já tem hoje baterias viáveis para veículos elétricos. Agora, o que é que você entende como a tecnologia da bateria em si? Seria a tecnologia da fabricação da célula? Seria a tecnologia da fabricação da bateria? Ter o know-how de como fazer isso? Ou a gente desenvolver uma nova tecnologia de bateria? Eu acho que todas as universidades hoje em dia tem alguém pesquisando nessa área. As próprias empresas aqui também. A Moura tem, o Grupo Moura tem um instituto de pesquisa que se chama ITEM, Instituto de Tecnologia Edson Mourão Moura, que é o nome do nosso fundador, e é um dos maiores daqui da América Latina, dedicado única e exclusivamente ao estudo de acumuladores de energia, baterias, tanto chumbo ácido quanto lítio. E sim, na Moura, a gente também está tentando trazer essas tecnologias para o Brasil, negociando vários acordos de transferência de tecnologia, para que no futuro próximo a gente não só consiga fabricar localmente, como também a gente desenvolver e melhorar a bateria focada no nosso ambiente aqui, que é um ambiente mais quente, de acordo com as nossas necessidades. Então, esse é o foco da gente. Não é só importar, não é só produzir, mas também ter esse know-how aqui. Próxima pergunta da Kelly, da UNB. Em questão do descarte de baterias, o descarte das baterias, principalmente da Moura, quais são os planejamentos, até em questão da sustentabilidade? Por lei no Brasil, qualquer bateria que você coloque no mercado, você é obrigado a recolher. Isso é uma lei que foi feita tanto para o chumbo quanto para qualquer outro tipo de bateria. A Moura hoje recicla 100% do que entra no mercado, até um pouco mais do que isso, porque a gente acaba pegando bateria dos concorrentes, mas por lei a gente é obrigado a recolher essas baterias e dar a destinação correta. Então, qual seria a destinação correta? Pode ser um second life, um reaproveitamento da bateria, ou pode ser a reciclagem. Hoje a reciclagem da bateria de chumbo é muito simples, ela praticamente é 100% reaproveitada. Tanto todo o chumbo que tem nela, quanto a parte do plástico, ela é triturada e ela volta para a cadeia de produção. A do lítio é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o lítio da bateria ele não vai voltar para a cadeia produtiva, porque a gente não faz células no Brasil. Também tem acordos internacionais, a gente não consegue, por exemplo, importar o lixo da bateria para outros locais, exportar, nem importar. Tem acordos aí sobre isso aí, o acordo da Basileia, principalmente. Então, o que acontece? Existem maneiras de você tratar essa bateria. Outro dado interessante aí, antes de eu falar de como tratar isso, é que o lítio na bateria, ele corresponde de 4% a 7% só da bateria. Então, você fala, vou reciclar e reaproveitar o lítio, a gente tem mina de lítio aqui, tem que ter uma fábrica de bateria do lado da mina. Eu digo, não, o lítio não é o principal componente, ele é o princípio ativo da química da bateria. Mas, assim, o que é que a gente vai reaproveitar? Vai reaproveitar o níquel, cobalto, vai aproveitar o alumínio da bateria, todo o case da bateria, o plástico que está envolvido. A gente tem algumas parcerias no Brasil com algumas recicladoras. Isso no Brasil já existe a reciclagem de bateria de lítio, por quê? Todo laptop, celular, tudo que tem a bateria, ele então é obrigado a ser reciclado. Então a gente já contatou algumas, tem os cuidados adicionais por ser alta tensão, mas é um produto totalmente reciclável. E algumas das que a gente contatou como parceira, o que é que ela fazia com o lítio? Ela tirava um blend disso aí, químico, e vendia para indústrias de tinta, indústrias de vidro, de cerâmica, como corante ou outras partes. O níquel ela reaproveitava em outra coisa, a parte do plástico. Então, cada um desses aí ia para um local e reaproveitado em outras indústrias aí. Mas sim, vai ser 100% reciclado, sim, é uma obrigação do fabricante fazer isso. E o único problema hoje é a demanda. Porque hoje ainda não tem baterias suficientes para a gente ter uma planta de reciclagem de grande porte aqui no Brasil. Mas, assim, em pouquíssimo tempo a gente já está em nossos planos termos sim aqui.
Ok, a próxima pergunta agradecer a correção da Gabriele, do professor Ivan Noé, né, que eu falei, o FRB, é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A próxima pergunta é da Gabriele, sobre essa questão do TCO a longo prazo, como foi comentado, coisa de 10 anos. O carro elétrico é mais viável, mas é difícil pensar em pessoas ficando com o mesmo carro por 10 anos. Como fica essa questão do custo a curto prazo? Essa questão pode atrapalhar esse encontro das curvas de preço? Acho que tem algumas questões, né? Mais uma vez a história dos paradigmas, né? Primeiro, um veículo a combustão, ele tem aí, vamos pegar um motor a combustão, ele tem em torno de 5.000 peças. Um motor equivalente a elétrico, um sistema elétrico equivalente, tem em torno de 600 peças. Então, quanto muito menos peça, muito menos coisas para envelhecer, para dar problema, para estragar. Então, primeiro, há uma tendência de 10 anos não ser algo estranho para se manter um veículo quando se fala de um veículo elétrico. Né? Ele não deprecia tão rápido, a gente está falando de 6, 7 vezes menos manutenção. Né? Então, é um veículo que ele tende a durar mais. O outro ponto é a parte de servicificação. Como eu falei, eu acredito muito, a gente acredita na Mobilis aqui, que é muito mal aproveitado os carros no mundo, né? As pessoas acumularam carros pessoal, mas se usa muito pouco. Né? Então o Uber entrou numa sacada enorme disso. Ele falou, cara, vamos pegar esse monte de carro ocioso que tem aí e botar eles transportar pessoas, né? Que é o que para o porquê que o carro existe. Então, assim, essa relação entre quanto dura o seu carro vai mudar bastante. Tanto que um veículo que ele tem um veículo a combustão convencional, se ele é um veículo para serviço, ele recebe uma manutenção muito mais frequente, porque ele está dando dinheiro, não é uma despesa, né? Ele é um ativo, o carro em si, não é um passivo onde você só gasta dinheiro com ele, você está ganhando, lucrando com ele, então você tende a ter uma duração maior. E eu acho, nesse ponto, eu não tenho muitos exemplos para dar, a não ser o nosso. O nosso veículo, a gente desenhou ele todo muito pensado em peças intercambiáveis. Então, por exemplo, a gente consegue tirar o painel inteiro do nosso carro e trocar por um novo, e vai custar R$300. Pensar isso para um carro convencional cara, é inviável você trocar. Então, eu acho que vai ter uma simplificação, porque qual que é a ideia? É você fazer durar mais esse veículo, esse ativo, né? Inspirado até um pouco, a gente fez isso na indústria aeroespacial, né? Avião disse que não tem prazo de validade, né? Porque a manutenção dele tem que estar tão em dia que você vê avião da Segunda Guerra voando e podendo voar normalmente, tipo, não tem prazo para eles, né? Desde que você... Então, eu acredito que essa ideia de, poxa, mas eu não vou ficar 10 anos com o veículo e tal, acho que vai mudar bastante, né? Hoje a gente já pega grandes centros aí, pessoal deixa o carro em casa e vai de Uber, taxas de estacionamento, arrecadação, né, receitas em estacionamentos nas cidades que os aplicativos entraram, caiu em 15%. Por quê? Porque o cara ele tem o carro na garagem dele, mas ele faz a conta, se eu sair daqui para ir para o centro, até eu achar um estacionamento, ou parar aí vou pagar mais o estacionamento, mais o combustível, mais o risco. Poxa, sai mais barato eu pegar um carro de serviço aí. Então eu acho que isso vai passar por essa... já está acontecendo essa quebra de paradigma. Justamente isso. Essa quebra de paradigma vai resultar que possivelmente o preço de revenda, inclusive, do carro seja melhor. Você perca menos dinheiro. Por quê? Você vai chegar, já vou comprar um carro com 7 anos de uso, um carro de luxo. Você vai pensar 2 vezes, porque você vai estar com medo de quebrar uma peça do motor, porque o que acontece? O preço do carro cai, mas o preço da manutenção continua igual.
Você não chega numa concessionária, você compra um carro de luxo, chega lá, o carro desvalorizou 50%, a peça desvalorizou. Não, ela vai continuar custando igual a de um carro zero. Mas aí, se você tiver um carro que não precise de manutenção, que a manutenção praticamente não ocorra, que você não precisa trocar óleo, que você não... as peças do motor não quebrem, não tem bomba de combustível, bomba de óleo, bomba de nada, não tem desgaste de pistão, desgaste mecânico. Então, a tendência desse veículo é você usar ele pouco ou muito, mas quando você for revender, você tem um preço melhor de revenda. Mas, assim, é uma questão muito nova ainda, o mercado ainda vai ter que se adaptar um pouco a isso aí. Ok. Eu vou pegar agora as duas próximas perguntas e combinar elas já de uma forma sintetizada aqui. É do Felipe, da FCA, e do Matheus, da UFPI. As perguntas estão relacionadas com a questão do conector para o carregamento do veículo, se tem um padrão, caso sejam diferentes. Existe alguma tendência de utilizar o mesmo tipo de conector? Essa questão aí de padronização com os fabricantes, né? Como é que vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Sim, já tem padrões, tem um padrão europeu, padrão americano, tem vários padrões isso aí, mas não está um padrão único ainda. Muitos desses padrões tem a ver também com esse tipo de recarga, ser rápido ou não, necessita de um cabo especial, mas a tendência é cada vez mais se padronizar isso aí. Mas sim, já existem normas, hoje se você quiser construir o seu carro, você procura uma dessas normas aí, e tenta verificar que aqui tem a melhor aceitação no mercado aí. É uma competição, né, no fim das contas, que no começo tende a ser um pouco mais confuso como qualquer outra tecnologia, né? Sei lá, pega qualquer mídia de vídeo, VHS, tinha 4, 5 padrões, 6 padrões na época tentando ganhar mercado. DVD, Blu-ray, até que um se consolidou e embarcou. Carros é um pouco mais complicado, tende a ter mais diversidade mesmo, né? E o que conta aí é que, assim, hoje tem os padrões brigando entre si, quem está absorvendo essa conta é quem fabrica os eletropostos, que acaba, para atender todo mundo, ou os principais, acaba botando diferentes padrões, mas está doendo no bolso de muita gente, né? Isso aí é ruim para todo mundo, sabe? Então, é meio até por questão de imposição, né? Ver carregador de celular, dá para fazer uma analogia, né? Uma vez, poxa, cada celular tinha seu carregador e tal, né? Hoje, meio que padronizaram os micro USB lá, mini USB, e fora a Apple, que gosta de escravizar as pessoas, eu tenho Apple e tem uma relação de amor e ódio com eles, mas gosta de escravizar as pessoas aí com um padrão próprio, o mercado mesmo vai empurrando tudo para ser, por questão de custo, de intercambiar e tudo mais, né? Mas eu gostaria que tivesse sido mais rápido, tanto que os nossos veículos, como são veículos que não... a minha carga rápida eu consigo dar numa rede que me forneça 4 kW de potência, ou seja, qualquer rede residencial faz isso. Então, o nosso carro, a gente optou já por não depender de um eletroposto. A gente, né, desde o começo, ele carrega em qualquer tomada, embora quase todos os carros elétricos eles tenham essa opção também de carregar na tomada, só que a carga é muito mais lenta. Isso, e para fomentar, o que as indústrias estão fazendo? Elas estão vendendo o carro e estão dando o carregador e a instalação na sua casa. Ainda são muito caros os carros hoje em dia, puramente elétrico, e alguns híbridos aí, mas o que a gente está vendo é isso aí. Quando você compra o carro, você ganha o carregador e a instalação na sua casa aí. Ok, então para finalizar aqui essa fase de perguntas, fazer outra pergunta, 2 em 1, é do Magno e do Ricardo. Com relação à perspectiva da expansão do uso de células de combustível na mobilidade elétrica e se as estações elétricas de recarga rápida existem para motocicletas. Bom, célula de combustível é uma promessa muito grande também. O que acontece com a célula de combustível? Ela só tem uma característica interessante, é que ela é muito boa para fornecer uma energia constante.
Então, a célula de combustível possivelmente vai ser combinada com um banco de baterias aí, para poder ele absorver os picos de potência do motor. Mas é uma tecnologia muito promissora e de curto prazo também, principalmente para veículos pesados. A gente está vendo isso aí. E a segunda pergunta foi para motos, né? Isso vai depender do fabricante, muito. Se o fabricante adotar um padrão, a bateria dele que suporte, tecnicamente não tem nada inviável que tenha um fast charge para motos. Via de regra, né? Se você pega um sistema, quanto menor o veículo, menos potente tem que ser o banco de baterias para ter um bom desempenho e uma boa autonomia, né? Então, o nosso veículo é um veículo que chega, por exemplo, a 80 km por hora, pesa 500 e poucos quilos, e para eu fazer a carga mais rápida, que demoraria 1h30 para carregar meu pack, eu consigo alimentar eu não preciso mais do que uma rede residencial convencional, né? Então, quanto menor o veículo, por mais que você deixe a carga dele o máximo possível, como a capacidade das baterias você não precisa tanta quanto um carro e tal, para ter boas autonomias e tudo mais, a própria rede convencional já é suficiente e não faz sentido ter um posto de recarga, né? Isso só faz sentido para veículo, quanto maior for o sistema, quanto maior for o acumulador. Então, por isso que você não vê, e provavelmente nem vai ver muito em motos, ou bicicletas, ou coisas do tipo, né? A não ser que seja um produto de altíssimo desempenho, uma super esportiva, com alguma, né, tecnologia que precise, que aceite isso, né? Mas basicamente cara, o que eu consigo tirar da rede convencional, o que eu dependo de uma rede de maior potência. É essa conta. Bom, pessoal, a gente encerra aí as perguntas e eu prometi aos meninos, né, que ia ser até 1h30, mas aí a gente já está em 1h42, eu menti para vocês, mas surgiram muitas perguntas, né, interessantes, que a gente não queria deixar para depois. De qualquer forma, eu deixei meu e-mail aí para vocês enviarem, acho que os meninos concordam, né, em mandar as perguntas, e vocês responderem depois offline. Sim, sim. Sob minha responsabilidade, eu já disse que podia mandar, que vocês respondiam, tá? Estou explorando mesmo. E eu queria agradecer, né, a vocês pela terem concordado de participar com a gente, né, desse momento. Eu acho que é bem importante, né, para tirar as dúvidas do pessoal, para colocar mais dúvidas ainda, né, que é melhor, que aí o pessoal se interessa mais. E queria agradecer vocês, né, e queria agradecer a todos que estiveram aqui, né, nos assistindo. Meu e-mail está aí, né, se quiserem mandar as perguntas. E eu queria pedir que vocês fiquem atentos, né, às redes sociais do Young Professional, que a gente está sempre fazendo esses eventos. Os meninos querem falar mais alguma coisa? Ana, eu queria agradecer, né, a oportunidade aí de conversar, achei bem legal, uma participação bacana aí, e também convidar a todo mundo, né, que queira seguir a Mobilis. Nossas mídias sociais é mobilis.me, né, então facebook.mobilis.me, M de mobilidade e de elétrica, site, Facebook, e até dar uma notícia em primeira mão aqui para vocês, que a gente vai anunciar semana que vem isso, mas eu já adianto aqui porque faz sentido. A gente vai lançar o nosso... no canal da Mobilis, a gente está preparando um canal no YouTube, onde a gente vai lançar uma série de mini programas bem bacanas, fazendo dispositivos elétricos. A gente vai começar com um patinete, onde a gente vai ensinar vários conceitos, desde dimensionamento de bateria, dimensionamento de motor,
a parte mecânica, e no final a gente vai disponibilizar as peças, a pessoa vai poder fazer por conta, totalmente open source, vai poder fazer seu próprio projeto, ou alguns componentes a gente vai disponibilizar no marketplace para a galera comprar direto do fornecedor, e não só a gente vai fazer, ensinar, como também disponibilizar para quem quiser aprender com isso, e isso lá na frente a gente quer até fazer algo meio profissionalizante, assim, pessoal, aprender a reparar coisas com baterias, etc., assim seria um pouco mais nesse mercado. Show, muito bom. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. No site da Moura também, moura.com.br, tem várias informações sobre as baterias atuais de agente de chumbo, e se vocês olharem lá também, tem a parte de lítio, onde a gente está sempre colocando novidades aí, colocando os nossos próximos lançamentos e coisas do gênero aí. Muito obrigado a todos aí. Que bom, pessoal. Agradeço. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau.